Você sabia que o seu corpo fala? Tem vários estudos aí sobre o corpo, né? Tem inclusive livros que falam, né, sobre o corpo fala, enfim, mas vamos trazer aqui de uma forma bem prática, o nosso dia a dia aqui, bem simplificadinha. Então, olha, eu sempre tive uma dificuldade de decidir. Olha, se tem uma pessoa com dificuldade de decidir, sou eu. E engraçado que eu sempre tinha duas opções, nunca era tipo assim, sei lá, tem um emprego, então tá bom, então vou para esse emprego. Mas quando surgia um, surgia dois, eu tinha que decidir entre os empregos. Sempre isso acontecia, mas como isso me desgastava, porque eu ficava ali consumindo dias e dias para tomar aquela decisão, e eu não sabia qual era a melhor decisão, eu não sabia me ouvir, eu não sabia sentir essa resposta, então eu sofria demais. E aí quando eu entendi agora, né, recentemente, depois que eu comecei todo esse estudo da espiritualidade, da nossa evolução, do desenvolvimento do nosso ser, aí eu fui entendendo essas coisas e aprendendo. Então eu aprendi que o corpo nosso, ele realmente fala, né? Mas não precisa ler um livro para a gente falar sobre isso, né? O corpo nosso fala da seguinte maneira. Por exemplo, se hoje eu tenho duas coisas para decidir entre duas opções, se eu fecho os meus olhos e imagino ali aquela situação A, com detalhes, né? Vou imaginando aquilo que vai acontecer, né? Aquele desenrolar daquela cena ali naquela opção A, e eu presto atenção no meu corpo vai dando alguns sinais. Quando eu tô ali visualizando a cena, às vezes minha mão começa a suar frio, o estômago embrulha, dá aquele gelinho na barriga, aperto no coração, os olhos começam a pular, o coração parece que fica desinquieto. Isso tudo é o corpo falando, ó, de uma maneira bem simples. E aí eu vou para a opção B e faço a mesma coisa, vou visualizando essa opção e vou observando o corpo. O que está acontecendo com o coração, os olhos, garganta, né? Às vezes fica a garganta seca, às vezes dá tosse. Então eu vou observando o corpo e o corpo vai falando, o corpo vai dando essas respostas. O seu corpo fala. E aí entra então como é que a gente pode até emagrecer ouvindo o nosso corpo. Se você prestar atenção, você vai identificar o que teu corpo está pedindo para você, o que teu corpo está pedindo para você se alimentar. Você vai ouvir o que teu corpo está rejeitando. É que a gente está tão anestesiado aqui na vida, né, nessa correria e tal, que a gente não presta atenção, e aí deu um mal-estar, a gente vai lá, toma aqueles remedinhos lá efervescente, e aí deixa passar, e aí às vezes nosso corpo rejeita, dá gás, estufa a barriga, dá arrotos e tudo, mas a gente assim, ó, tá assim, ó, vida que segue, né, e tal, e não tá nem aí. Mas se a gente pega e presta atenção no corpo, atenção na vida, atenção em tudo, se a gente fica realmente presente, o nosso corpo ele vai trazendo pra gente as respostas, ele vai rejeitando, ele vai pedindo. Então a gente precisa estar atento ao nosso corpo, porque ele vai o tempo todo falar com a gente. Ouça o seu corpo vai falar o momento que ele já está satisfeito, que não precisa comer mais. Preste atenção no seu corpo, que ele vai te pedir a exata quantidade de comida que você precisa comer. Ele vai pedir o exato alimento que você precisa. Ó, teu corpo pede água, por exemplo. Ó, tô até com sede aqui, ó. Teu corpo pede água. Seu corpo vai pedir o alimento certo para você. Mas se você tá anestesiada e correria do dia a dia, não tá prestando atenção, você não vai ouvir o corpo e você vai, na verdade, pelo que tem ali fácil, você vai ir pela mente, né? Você vai ir pelo seguindo a manada. Ó, tem um pedaço de bolo ali, todo mundo tá comendo, vou comer. Todo mundo tá entrando naquela lanchonete, vou também entrar. Se você ouvir o seu corpo, você vai se dar bem. Inclusive, você pode até emagrecer ouvindo o teu corpo. E a mesma coisa é pro tema de ser vegetariana. Eu não sou vegetariana, tá? Mas eu como pouca carne, porque sempre eu comi pouca carne. Sempre meu corpo, ele não aceitou muito bem a carne. Então eu comia pouco e tem dias que eu não tô afim de comer carne mesmo. E se eu como, assim, eu como um pedacinho. Mas não é aquela história, tipo, agora eu sou toda espiritualizada e vou ter que ser vegetariana. Amanhã, olha, amanhã, ao 12h33, eu vou me tornar vegetariana. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na naturalidade.
As coisas têm que acontecer na nossa vida de uma forma natural. Então você vai ouvindo teu corpo, às vezes teu corpo está rejeitando um alimento, você come, não cai bem, aí você observa quando você come carne, sente o gosto daquele alimento, às vezes teu corpo não vai querer mais. E aí naturalmente você pode ir deixando de consumir certos alimentos, mas nada que é obrigatório funciona. Então não queira ser vegetariana assim, ó, do dia para noite, só porque todo mundo fala, só porque agora você é uma pessoa iluminada, espiritualizada. Não. Tem que ouvir seu corpo, tem que ser de uma maneira natural, vai ouvindo e vai sentindo o que tá sendo apresentado para você, os sinais do teu corpo. E aí tudo que é natural perdura. Tudo que é natural dura muito tempo, é sustentável. Então, em tudo na sua vida, preze pela naturalidade. Naturalidade daquilo que você gosta, daquilo que teu corpo está pedindo, naturalidade do que você quer fazer, sabe? A sua naturalidade, a sua forma de se expressar, né? Então, vai ouvindo sempre essa tua naturalidade, ouvindo o seu corpo, que aí você pode ir tendo uma vida maravilhosa, vivendo tudo que você tem para viver aqui, a partir de se ouvir. E ouvir através do seu corpo físico mesmo, 5 sentidos, vai ouvindo o que teu corpo tá dizendo, ó, né? Os olhos pula, a garganta seca, a mão fica suada, o coração palpita, dá um nó no estômago, a perna começa a tremer, teu corpo físico mesmo dá um monte de sinais para você, que se você prestar atenção, você pode ir sendo direcionada para o caminho melhor. Aí você não fica mais com aquela dúvida cruel, você vai sendo direcionada, vai sentindo paz no caminho que está se abrindo para você, paz nas escolhas que você tem que fazer. É isso. Gratidão, até a próxima.